Então, quando a gente fala das propriedades ópticas, nós temos dois grandes grupos de materiais, mas aqui o que nos importa são os cristais, os minerais. Então, opticamente, todas as substâncias, todos os cristais, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os isotrópicos e os anisotrópicos. Então, no grupo dos minerais isotrópicos, nós temos que a luz se move em todas as direções do cristal com a mesma velocidade. E por que isso acontece? Lembrem-se de cristalografia. Os minerais isotrópicos, eles possuem eixos cristalográficos de mesmo tamanho e eles também possuem ângulos entre esses eixos cristalográficos iguais. Esses ângulos são iguais. Como consequência, a luz ela vai se mover em todas as direções com a mesma velocidade. Dessa forma, minerais isotrópicos possuem somente um índice de refração. Lembre-se dessa informação. Por outro lado, nós temos os minerais anisotrópicos. Os minerais anisotrópicos eles incluem todos os tipos de minerais, com exceção daqueles do sistema cúbico, né? E a velocidade da luz ela varia conforme a direção cristalográfica em que se desloca. E dessa maneira, por causa disso, esses minerais eles possuem mais de um índice de refração. Notem que eu não falei 2 ou 3 ainda. É importante primeiro fazer a diferenciação dos isotrópicos, que têm apenas um índice de refração, dos anisotrópicos, que têm mais de um índice de refração. Quando um cristal tem índices de refração diferentes, ele tem diferentes comprimentos de onda na luz que incidiu nele. Esse é um fenômeno que a gente chama de dispersão. Mas daqui é importante vocês tirarem que um índice de refração apenas são os materiais, os minerais isotrópicos. E os anisotrópicos vão ter mais de um índice de refração, porque a luz ela varia conforme a direção cristalográfica em que ela está se deslocando. Então lembrem-se lá dos eixos A, B e C. Indo um pouco mais para frente, os minerais, os cristais anisotrópicos, eles ainda vão ser subdivididos. Eles vão ser divididos em mais dois grupos. Então nós temos os minerais uniaxiais, que vão possuir dois índices de refração, e os minerais biaxiais, que vão possuir três índices de refração. Então lembrem-se dessa informação, porque muitas das características ópticas, das propriedades ópticas que são diagnósticas de minerais, provém dessa característica principal, do número de índices de refração. 1 para minerais materiais isotrópicos, 2 para minerais anisotrópicos uniaxiais e 3 para minerais anisotrópicos biaxiais. Então aqui a gente faz uma pequena revisão e também eu trago imagens para a gente sedimentar esse conhecimento que a gente acabou de relembrar. Nós temos os cristais isotrópicos do sistema cúbico e a luz vai se deslocar com a mesma velocidade em todas as direções. Todos os outros sistemas cristalográficos fazem parte do grupo dos minerais anisotrópicos. Por quê? Porque eles vão ter ou o comprimento dos eixos ou os ângulos entre esses eixos diferenciados. Então a luz ela vai percorrer direções cristalográficas diferentes, com velocidades diferentes, logo ela vai ter índices de refração diferentes. Que é o que a gente está vendo aqui. Nos minerais do sistema monoclínico, triclínico e ortorrômbico, nós vamos ter três índices de refração. E nos minerais do sistema tetragonal, hexagonal e romboédrico, nós vamos ter dois índices de refração. Portanto, eles são do grupo dos minerais uniaxiais. Depois de feita essa breve introdução e essa breve recapitulação sobre a interação da luz com os materiais cristalinos, nós vamos trabalhar agora com as propriedades ópticas dos minerais propriamente ditas, né? A primeira delas, e a mais tranquila de entender, é a cor. A cor do mineral ela é observada em luz plano paralela, ou seja, é aquela em que o analisador não está inserido.
Então, embora alguns minerais possuam cores específicas, essa é uma característica que não possibilita o diagnóstico da espécie mineral. Então, nós nunca utilizamos apenas a cor como uma característica diagnóstica para qualquer mineral que seja. Embora nós tenhamos situações específicas em que alguns tipos de minerais são idiocromáticos, mas de qualquer forma o nosso estudo é embasado em mais características, não apenas a cor. E aqui algumas imagens para vocês já irem se familiarizando com muitos dos minerais que a gente vai observar ao longo do curso, como que eles são analisados em luz plano paralela e também para ver a intensidade de cores que nós podemos observar em vários grupos de minerais diferentes. Intimamente ligado à cor, nós temos uma outra propriedade, o pleocroísmo. O pleocroísmo é a mudança de cor ou de tonalidade de minerais em luz plano paralelo. E por que isso ocorre? Isso ocorre quando diferentes comprimentos de ondas são absorvidos em diferentes direções. Então a cor ela é transmitida pelo mineral, mas essa cor ela vai variar em função da sua orientação cristalográfica. Então vamos lembrar de algumas características, por exemplo. Quando eu estou falando de diferentes comprimentos de onda, que são absorvidos em diferentes direções, eu já estou excluindo todo o grupo dos minerais isotrópicos, porque nós não temos direções diferentes nos minerais isotrópicos. Todas as direções têm a mesma intensidade, têm o mesmo comprimento e, consequentemente, a luz se desloca na mesma velocidade. Logo, não existe pleocroísmo nesse tipo de situação. Quando eu estou falando sobre os minerais anisotrópicos, aí sim a gente vai ter diferentes ângulos, diferentes direções cristalográficas, então a luz ela vai poder se deslocar de maneiras e velocidades diferentes. E quando você também coloca em cima de tudo isso o fato da gente girar a platina e modificar a orientação do mineral em relação à incidência da luz, também vai variar a cor. Então aqui nós temos alguns exemplos de cristais de minerais que são pleocróicos, né? Nós temos aqui alguns cristais de filosilicatos que são muito famosos, né? Muito fáceis de identificar em função do seu pleocroísmo. Aqui nós temos uma propriedade que tem muito mais a ver com as características físicas do mineral, então são reflexos da sua composição química e estrutura cristalográfica, do que interação com a luz, mas nós observamos isso em microscopia. Então, o hábito, nós dividimos os cristais em três grupos diferentes, os minerais em três grupos diferentes. Os cristais euédricos, que as imagens aqui estão exemplificando, são aqueles que são completamente limitados por faces cristalinas racionais, faces cristalinas definidas, retilíneas. Já os cristais anédricos e os cristais subédricos, eles são observados quando a forma característica do mineral ela é desenvolvida ou apenas parcialmente, no caso dos minerais subédricos, ou não se desenvolve, no caso dos minerais ou cristais anédricos. Então aqui a gente tem uma imagem, ou quer dizer, várias imagens de minerais subédricos, ou seja, se você observar com atenção, algumas faces cristalinas são retilíneas, são bem desenvolvidas. Outras, por vezes, são bem serrilhadas e irregulares. Agora, o outro exemplo, nós não conseguimos ver, são tipos de quartzo metamórfico, né? Nós não conseguimos ver faces bem definidas, faces racionais. Tudo é muito irregular, tudo é muito aleatório, então esse formato, esse hábito é caracterizado como um hábito anédrico. Aqui também um velho conhecido de todos nós, uma propriedade essencialmente física, mas ela, quando observada em microscopia, acaba interagindo com a luz e nós também devemos observar e descrever em microscopia, que é a clivagem. Então, muitos minerais, eles têm essa característica, essa propriedade de se partir, melhor dizendo, preferencialmente ao longo de uma ou mais direções cristalográficas. Então, é como se fosse uma fratura? É, mas é uma fratura organizada que ocorre preferencialmente ao longo de uma direção cristalográfica, ou mais de uma, claro, específica. A clivagem
ou a ausência de clivagem é uma propriedade morfológica, mineralógica muito importante para a gente identificar um mineral. Até porque nos exemplos aqui eu trago dois grupos que são muito importantes. Então aqui na letra A nós temos um piroxênio, aqui na letra B nós temos um anfibólio, que são diferenciados, dentre outras características, pelo ângulo entre as suas clivagens. E na letra C nós temos os filosilicatos, que são classificados, caracterizados por terem uma clivagem muito boa, perfeita em uma direção. Então vejam como é importante diferenciar, classificar, descrever clivagem em microscopia. O contrário seriam as fraturas. Então, quando os minerais eles são expostos a esforços mecânicos, tanto externos quanto internos, não nos preocupamos com isso agora. Os minerais eles não vão aguentar esse estresse mecânico e eles vão se fraturar, eles vão literalmente se quebrar. Só que as fraturas são bem diferentes e bem facilmente diferenciadas das clivagens, porque elas não seguem nenhum padrão lógico, é aleatório. Então a gente tem aqui, como exemplo, cristais de olivina, que são cristais muito comuns de serem fraturados. Uma outra característica essencialmente física, que a gente consegue observar a olho nu, mas nós conseguimos observar com muito mais clareza em microscopia, é a geminação. Então, a geminação também, lembrem de todos os conceitos que vocês aprenderam em mineralogia geral, lembrem-se dos conceitos de cristalografia, porque a geminação está intimamente ligada ao intercrescimento, um intercrescimento controlado pela estrutura cristalina de dois ou mais segmentos de um cristal individual. Então, isso também segue uma relação simétrica, tá? Até mesmo o intercrescimento entre dois ou mais cristais do mesmo mineral, obviamente, vai seguir uma relação de simetria. E a geminação, inclusive, em muitas espécies minerais, ela é uma característica importante para identificá-los. Então, lembrem-se, se vocês conseguirem, da série dos plagioclásios, lembrem-se dos feldspatos, lembrem-se dos aluminosilicatos. Então, nós temos aí geminações que são muito importantes, inclusive características diagnósticas, para a gente identificar um tipo de mineral específico. E aqui, como exemplo, eu trago algumas máculas específicas que nós conseguimos encontrar, por exemplo, na estaurolita, que nós conseguimos encontrar, por exemplo, nos feldspatos potássicos e assim por diante. Aqui nós temos imagens da geminação em microscopia. Então, por exemplo, nós temos uma geminação simples aqui na letra C, de uma titanita, se eu não me engano. Na letra E e na letra F, nós temos um tipo de geminação bem conhecida dos feldspatos alcalinos, que é a geminação em xadrez. Tem outros nomes, mas eu uso esse nome, que é o resultado de dois tipos de máculas diferentes que acabam interferindo entre si, e nós temos que saber reconhecer esses padrões de geminação quando a gente se depara com eles em microscopia, porque é mais uma característica que a gente vai utilizar para descrever o mineral. Agora a gente vai falar de conceitos como relevo e índice de refração. Eu vou explicar o relevo e vou utilizar esse conceito para explicar o índice de refração. Então, o relevo, como que a gente vai trabalhar com o relevo? Quando os minerais eles estão lá no microscópio e eles estão focados, nós vamos utilizar uma objetiva de médio aumento e luz plano polarizada, todo o nosso protocolo. Os minerais, eles podem apresentar um relevo. Ou seja, eles vão se destacar claramente do material adjacente a eles, dos outros minerais, né? Por que isso acontece? Como nos exemplos que a gente está vendo aqui. Ou pode ser um relevo positivo, ele está se destacando do material adjacente, ou pode ser também um relevo negativo. Ele se destaca por estar muito mais abaixo visualmente do que o material adjacente. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando a luz é refratada, quando ela passa de um meio para o outro, ela faz isso com índices de refração diferentes.
Lembrem-se de tudo que a gente comentou um tempo atrás. E quanto maior a diferença entre esses índices de refração do mineral que nós estamos identificando ou tentando identificar e o material adjacente, maior vai ser o relevo, maior vai ser a diferença de relevo, melhor dizendo. Então, o relevo nada mais é do que uma maneira de você medir, de você aferir de maneira visual a diferença relativa entre um mineral, o índice de refração de um mineral e o índice de refração do material que o circunda. Só que, se vocês pararem para pensar, nós estamos fazendo uma medição qualitativa. A gente sabe que o índice de refração é diferente por causa do fenômeno do relevo. Até porque a gente tem aqui esse exemplo do meio, que é um cristal sem relevo. Como que isso vai acontecer? Bom, quando o índice de refração do mineral e o material adjacente dele é muito próximo, ou até mesmo o mesmo, não existe a diferença de refração. Logo, não existe o índice de refração diferente. Então, os grãos ou os cristais que a gente está observando, eles não vão ter relevo entre si, eles vão estar praticamente invisíveis aí, vai ser tudo a mesma coisa. Então, a gente sabe por que o relevo existe, porque ele é um fenômeno relacionado a diferenças de refração. Nós sabemos que o relevo positivo ou relevo negativo diz para nós que o índice de refração é diferente do material ao redor, só que isso é uma característica que a gente está aferindo de maneira qualitativa. Como que a gente pode fazer isso de maneira quantitativa? Bom, fazer aferição de índices de refração demanda um processo mais sofisticado do que apenas o microscópio petrográfico. Nós temos que fazer ensaios com um monte de líquidos com índices de refração conhecidos, fazer ensaios de imersão. Então a gente não tem essa capacidade. Então a gente não pode definir numericamente, quantitativamente, em termos de número, o índice de refração. Isso é feito em laboratórios específicos. Mas saibam que sim, os minerais têm índices de refração que são numéricos. Inclusive, a gente observa em muitos manuais, em muitos livros trazem tabelas e tabelas relacionando os minerais com seus índices de refração. Como a gente não pode fazer isso apenas no laboratório de microscopia, com um microscópio petrográfico, a gente vai tentar fazer essa análise de maneira visual, também quantitativa. Como que a gente faz isso? Bom, o relevo ele mostra que o índice de refração do mineral é diferente do material adjacente a ele. Beleza. Mas, e aí? Esse índice ele vai ser maior ou menor que o meio? Lembrando que o meio é outro tipo de mineral. Sempre os minerais eles estão em paragênese ali, você consegue achar um do ladinho do outro e fazer essa aferição, tá? Então, como que a gente vai saber se o índice do nosso mineral, o índice de refração do mineral que a gente está trabalhando, ele é maior ou menor? Aí vem a segunda parte dessa história. A gente vai trabalhar com a famosa linha de Beck, tá? Então, o que é a linha de Beck? Então, vamos trabalhar de maneira a imaginar o que está acontecendo na nossa platina, o que está acontecendo na nossa seção delgada. Se o mineral estiver na platina, nós estamos observando ele se utilizando de uma objetiva, tá? E nós desfocarmos essa objetiva levemente, a gente trazer a platina um pouquinho para baixo, a gente desce bem levemente a platina, tá? E a gente desfoca o mineral, que é o que está mostrando nessas imagens aqui. Primeiro ele estava em foco, a gente vê um relevo, a gente sabe que existe uma diferença na refração, e agora a gente vai analisar quem que tem o índice de refração maior. Então, se a gente faz esse processo de desfocar o mineral levemente, a gente vai ver que vai surgir uma linha tênue, bem luminosa, mas tênue, na interface entre o grão, ou o cristal, né, melhor dizendo, e o material adjacente. E essa é a famosa linha de Beck, que está sendo apontada aqui pelas flechinhas. Então, primeiro você vai ter que observar ela, você vai ter que
identificá-lo, para depois entender o que acontece. Então achamos aqui a linha de Beck, essa tênue linha meia prateada, meia transparente aqui. E o que, que ela vai nos dizer? Bom, a linha de Beck, e prestem atenção na linha de Beck, ela sempre vai se mover em direção ao meio com o maior índice de refração. Então isso é muito importante. Primeiro a gente identificou a linha de Beck. Agora a gente vai observar, conforme a gente desfoca levemente mais um pouquinho a platina, para onde que está indo a linha de Beck. Como a linha de Beck se move em direção ao maior índice de refração, se a linha de Beck adentrar o mineral que você está trabalhando, você já sabe dizer que o índice de refração deste mineral é maior que o material adjacente. Você pode estar comparando um cristal com outro cristal, um mineral com outro mineral, melhor dizendo, né? Já se a linha de Beck se afastar do seu mineral, se ela adentrar o material adjacente, nós já sabemos que o material adjacente tem um índice de refração maior do que o teu mineral. Ou você pode dizer que o mineral que você está analisando tem um índice de refração menor que o meio. E sempre identifique o meio, tá? O meio pode ser um outro tipo de mineral, por exemplo. O meio pode ser o bálsamo do Canadá, que a gente utiliza para fazer a confecção das lâminas, mas sempre identifique o meio. Então, é assim que a gente trabalha com o índice de refração. É assim que a gente define, utilizando-se apenas da microscopia óptica, o índice de refração.